Primeiramente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Ativar o sininho, sempre tá vendo as notificações, que a gente sempre tá postando os cortes, tá postando tudo. Segue a gente no Instagram, me segue no Instagram também, tá certo? O nosso Instagram é o MesaCast88 e o meu é Diego Arguires, @ Diego Arguires, tá certo? Arguires, ARGUIRES. Pessoal, 20º episódio. 20º. Caraca, mané. Estamos no episódio 20. Tá? Pessoal, pra quem disse que não ia passar do primeiro, estamos aqui já com 20 episódios. 20 bons episódios, ótimos episódios. E o 20º não poderia ser melhor, né? Estamos celebrando? Estamos celebrando. Daqui a pouco eu vou abrir aqui um vinho aqui. Pra celebrar. Os apoiadores vão sair aí na tela, pessoal. O pessoal que nos apoia, que nos ajuda, né? A gente precisa pagar algumas continhas. O Juan precisa do negócio dele para poder ficar mais leve. E a gente... A mãe dele deve estar assistindo isso aí. E aí, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, aos portais de notícias que sempre estão nos apoiando, tá certo? E hoje, no nosso 20º... Vai sair não, filho. Não deu, não. Pô, imagina o nome, como é que vai ser, hein? Pô, deixa eu falar logo aqui, ó. A gente vai trazer aqui Alexandre Barilag. E aí, Bari? Porra, não estica não. Barilag. Barilari. Aê! Obrigado, fico muito grande. Porra. Não, deixa eu falar de novo. Barilari. Isso. Barilari. Pronto. É bem fácil. Você tá falando com convicção. Barilari. Aí. Pronto, deu certo. Pô, agora não vai ter dificuldade nenhuma, não. Não. Agora cara, foi, tá bom. Brigadão por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. Imagina, na mesa Diego, da outra vez não deu certo e tal. Na outra vez é porque também era questão do tempo, né? A gente tem todo... e hoje... Não que dessa vez não seja. Não, hoje, até onde... Surpreende com muitas correrias, poucas horas dormidas, mas tudo vale a pena. Gosta de Camusim? Acho que não. Amor é diferente de gostar. Amor é bem diferente de gostar, né? Cara... Eu amo Camusim. Eu cheguei aqui numa noite em 2018, numa lua cheia que iluminava esse Coreaú, ali no bar do Euclides, depois de uma sessão de circo, animadíssima e tal. Porque quando a gente chegava nas cidades, cada cidade é uma cidade, né? Não é sucesso em todo lugar, não são aplausos em todos os lugares. Mas na primeira noite de Camusim eu falei assim, aqui vai dar certo. E deu tão certo, a gente ficou a segunda semana, fiz tantos amigos, meu Deus. Fiz tantos amores, assim, amores no sentido de grandes amizades, né? Eu já ia te perguntar, se tinha sido na praia, se não, como é que tinha... Não, amor mais de verdade, assim, amor de você querer bem, sabe? De você querer voltar. Ayla, minha amiga, é um desses amores e tal, que me faz querer voltar, a gente se fala, mata a saudade. E esse ano quis o destino e toda a santaria junina que eu viesse para cá em junho e em julho, né, final de maio, e em julho, especialmente para esse festival de quadrilha, que é a maior festa da cidade, e é uma coisa que eu gosto, uma temática que eu adoro, que me encanta, que me provoca muitas sensações diferentes. Eu não sou nordestino, mas eu sempre digo que meu coração é. Coração então é. eu estou Descendente, tu nunca procurou? Não, nada a ver. Meus bisavós vieram direto da Itália e de Portugal, uns para o Espírito Santo, outros para o Rio de Janeiro. Meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, então a história vem daí, não passa aqui pelo Nordeste, mas temos outras vidas, com certeza. A alma gêmea está aí para falar um pouco disso. A primeira vez que tu veio para o Nordeste, foi mais ou menos em que ano? A primeira vez que eu vi... E que localidade foi que tu conheceu? Assim, qual região foi? Eu conheci o Nordeste, eu conheci Salvador com o circo em 1996. Logo que eu fazia a novela Salsa e Merengue, eu conheci o Marcos Frota, que tinha um circo que levava artistas, porque ele já imaginava um circo sem animais, onde o artista fosse a grande valorização do picadeiro e tal, de maneira que todos os meus colegas, nós íamos muito ao circo do Marcos Frota. E quis o destino, a história e tal, que eu também acabasse me apaixonando pelo circo, fizesse grandes amizades ali, de maneira que eu viajei o Brasil inteiro, exceto o Amapá, com o circo. Sério? O Brasil inteiro. Caramba. Inteiro. O Acre, Rondônia, Roraima, o Sul, o Sudeste, Minas Gerais. Conheço muito, assim, a cidade, é o estado com mais municípios. E o Ceará também. Ceará, te digo aí, várias cidades.
Acaraú, Itapipoca, Tianguá, Camusim, Sobral. Juazeiro, Sobral. Fizemos uma turnê imensa pelo Ceará, terminamos lá em Fortaleza, foi lindo. E daí surgiu. Cara, né? deve ser muito bacana o cara viajar. A itinerância e Canindé, trabalhar. Quixadá, Xeramubim, tem muito mais. Tem muito O mais. cara trabalhar viajando e conhecendo novos locais, novas culturas. Sim, sim. Né? Conhecendo. Bom, você tem que ter interesse por isso. Sim, Se com não certeza. fica enfadonho, porque o conforto da sua casa, dormir na sua cama e tal, também tem o seu peso, né? Mas cada cidade, e o André, que é o meu compadre, que é do circo do Marcos Frota, ele já me dava um briefing da cidade, o que tinha na cidade, sabe? Então eu já ia pesquisar, que eu sempre fui disso. Agora mesmo, ontem mesmo ela viu que eu ando com o livro da Raquel de Queiroz, meu Ceará na bolsa, sabe? Porque eu tenho que saber do que eu estou falando, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento do lugar onde eu estou. Cara, bacana sabe? isso aí. É bacana. A Bárbara Eliodora, que foi a maior crítica de teatro, da maior autoridade em Shakespeare, por acaso brasileira, quando ela ia assistir a peça, mesmo que ela já tivesse assistido várias vezes, ela lia a peça de novo. Entendeu? Porque você tem que falar com algum domínio, imagina, para criticar. Você tem que falar com algum domínio. Então, da mesma forma, eu vim para cá, já vim devorando as páginas. Inclusive, eu pesquisei algumas coisas sobre você. Eu fui lá no será? Wikipédia. Aí eu já menti pro Wikipédia. Não, mas às tem vezes, aqui, ó, já. moreno, alto, bonito e sensual. Aí eu não Então, sei, né? O Wikipédia pode estar mentindo. Eu pesquisei, tem, ó, moreno, alto, bonito e sensual. Aí talvez, eu não sei Tudo se depende ele tá... do ponto de vista. Pois né? é, Juan, depois tu tira uma foto de perfil dele só pra E gente aí postar bota lá lá pra pra poder... votação, faz a enquete. A gente deixar É aquele isso feed mesmo. bonito, aquele negócio todo harmonizado, entendeu? Mas essas Pode ser que coisas- seja, vamos ver, depende de quem vê, né? Não, eu tô brincando, cara, mas deixa eu te falar. Quando tu trabalhou pro circo, eu também vi que tu gosta de circo. Assim, até hoje você trabalha nessa... Sim, não, o circo, faz trabalhos o circo pro circo. sempre foi uma convivência em paralelo com as minhas novelas, né? Com os meus trabalhos no Rio de Janeiro, em São Paulo, com as filmagens e tal. Mas tinha uma brecha, eu estava no circo. E às vezes, quando você acaba uma novela, você fica mais um longo tempo, ainda mais quando os contratos eram longos nas emissoras, se acabava uma novela, só ia fazer outra pelo menos 6 meses depois. E aí, no dia seguinte ao término, eu lembro bem, eu falava, André, termina o dia tal. Aí já comecei uma temporada, se eu não me engano, em 2018 mesmo, por Parnaíba, aquele litoral todo do Piauí, que já foi Ceará. Já foi Ceará. E tá uma confusão danada. E aí começou aquele ano, foi lindo no circo. Fizemos essas terras todas, conheci lugares incríveis, como esse onde nos encontramos. E aí fez o passeio do Delta do Parnaíba? Fiz o passeio. Muito bacana, né, cara? Revoada dos Guarais, aquela coisa toda. Ontem aqui não fica por menos, porque aqui tem a garça azul que apareceu para mim. Apareceu para mim na segunda-feira, o cardume de medusas, várias Tu coisas. acredita que eu não apareceram pra mim. sabia? Eu não conhecia a garça azul. Eu vim conhecer com o Natan, que eu trouxe semana passada. Sério? Certo? Que inclusive são amigos pessoais da Sim, sim. E ele me falou sobre a garça azul. Pois Eu achando que ele tava brincando. Ela apareceu para mim, eu fiz um registro lindo ali no Coreaú. Foi lindo, Ela aparece para os eleitos. E quando você entrou nessa de circo, que agora eu tô tão curioso na parte do circo, porque realmente é uma vibe que nem todo mundo vai por essa mão, né? Sim, é uma coisa bem o que peculiar. me pegou no circo foi justamente a possibilidade de conhecer o que o teatro jamais me mostraria, porque muitas cidades não têm um edifício teatral. E o teatro exige isso, né? Mas tu viu mais pelo fato de você conseguir entregar para mais pessoas o teu trabalho? Sim, claro. Porque o circo é autossuficiente. Você tem a sua lona, você acende as gambiarras e estreia. Entendeu? Tem uns anão e vai. Eu não dependo do edifício teatral, eu não dependo do projetor do cinema, não dependo de nada disso. Entendeu? O circo é autossuficiente. Tanto que a gente foi ao Acre, Rondônia, Roraima, esses lugares que foram um lugarzinho bem... Muitas vezes. O Acre, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente até suspeitava se existia, porque era tão longe, né? Mas foi lindo também no Acre, tem muitas lembranças. Mas o teatro, ficou quanto tempo no teatro, Ale? Porque... Muitos anos também, mas assim, a gente está em todos os lugares. O ator no Brasil tem que ser onipresente, né? Porque como diz o Ziraldo, o ator não ganha nem o suficiente para comprar à vista e nem regularmente para comprar a prazo. Então...
Então você tem que realmente estar em todos os lugares. Está em todos os lugares. Faz cinema, teatro, televisão. Os atores estrangeiros não entendem isso, porque eles fazem teatro, ou fazem cinema, ou fazem televisão. Porque os estrangeiros... Eu vivo muito nesse mundo geek. Eu gosto bastante, Sei. né? Dá pra ver, Dá pra né? ver, né? Aí, o que acontece? Eu vejo, por exemplo, os filmes, essas coisas, novelas, séries, né? Hoje, com o streaming, ele realmente Permite, abriu... né? Abriu uma gama, assim, de probabilidades aí de filmes, de tudo que você quiser fazer hoje. Sim. Inclusive, várias produtoras que tem hoje, que são independentes, que fazem... Estão produzindo pro stream. Mas naquela época, não. Era teatro, era o circo, Então, que mas ainda era um essa pouco época, forte. Essa época também me lembra com muita saudade, me recorda com muita saudade, porque não tinha nada que competisse com o circo chegando na cidade. Entendeu? A chegada aqui em 2018, também o Instagram era muito incipiente, embrionário e tal. Não tinha esses registros de todo mundo viver com o celular na mão e, sobretudo, brigar com essas possibilidades, quais sejam o cinema, o teatro, a própria novela que sofre com a audiência do stream ou com o celular na mão, hoje né? é uma oscilação, né? Eu tenho saudade disso, da coisa presencial, sabe? Das famílias Também. reunidas no teatro, das famílias reunidas no circo. Não, no teatro não. É porque aqui realmente a gente não teve acesso no teatro. Mas Sim, a gente tinha uma cultura muito grande aqui de 6 da tarde, 5 da tarde, você sentar numa calçada. Te dar um dado. Se você visitar ali a cidade cenográfica do Festival de Quadrilhos de Camusim, você vai ver a fachada do antigo Cine Teatro. Sim. Teatro Municipal de Camusim. Ou seja, isso também havia nas pequeníssimas cidades, né? Mas aí, sei lá, como é que acontece essa desvalorização, essa desprodução do teatro ou do cinema nas pequenas cidades? Porque a gente vê várias novelas, inclusive, que mostra os cinemas exibindo para as salas menores, mas nas pequenas cidades. Isso havia também nas pequenas cidades, né? E havia também o cinema que ia de cidade em cidade. Isso, né? Aí era o cinema itinerante. Itinerante, né? que ia de cidade em cidade, Exatamente. mas hoje nem isso você vê. Pois é, Até mas porque... isso é uma ideia para de repente voltar. Hoje em dia que a produção Tu acha brasileira... que volta? Não sei, mas olha só. Eu daqui vou apresentar o Festival de Cinema de Vitória, que é a 31ª edição do festival, um festival muito importante no panorama do cinema brasileiro. E na última edição, onde eu estava presente, um crítico na última noite levantou a questão de como nós poderíamos nos reaproximar do cinema brasileiro. Porque você vai a uma sala de cinema no Rio de Janeiro hoje, tem você mais 3 casais e pronto, né? Não, aí você fala no cinema nacional, No cinema nacional. Mesmo no cinema estrangeiro, se não for um bombshell, um case blockbuster, de sucesso, um blockbuster, você não tem uma sala lotada. Né? Você tem eventualmente a sala lotada com o Paulo Gustavo, como uma comédia, uma dessas comédias brasileiras, mas o cinema brasileiro como um todo não, e o cinema estrangeiro fica no meio termo quanto a isso. E eu acho que os festivais de cinema, eles ocupam esse espaço de resgate. Porque eu vou a Vitória, eu vou agora a Minas Gerais também, a um outro festival de cinema, a cidade se reúne para assistir aos filmes brasileiros, para assistir aos filmes espírito-santenses, para assistir aos filmes capixabas e tal. É um entusiasmo. Então eu tenho a absoluta convicção que o festival é uma forma dessa reaproximação, por incrível que pareça. E você me falando aqui agora, eu tô voltando aqui um pouquinho, e eu lembro que até aqui no estado do Ceará também tem filmes independentes que a gente nem sonha que... Olha, a gente conhece assim por alto. Eu acho, se eu não estiver enganado, o maior produtor... Bom, aqui tem um cara do qual eu sou fã, que ganhou tudo em Gramado, chamado Petros Cariri. Petros Cariri é um cineasta cearense, enfim, merecedor de todos os prêmios, de todas as glórias. Acabou de lançar no mundo inteiro o filme Mais Pesado é o Céu, com Matheus Nastergalli. É uma obra-prima. Uma obra-prima. Ele foi ao Rio de Janeiro fazer um workshop com toda a sua obra. Eu estava lá na primeira fila, assim, sugando tudo do cara, porque o cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno. É cearense. A produção do cinema no Ceará é muito potente. O Festival de Cinema também é muito potente, o Cine Ceará. Né? De maneira que vocês têm tudo para ter... Não, mas é voltado mais para comédia. Eu posso estar enganado, eu não sei. Acho que está enganado. Acho que está enganado. A produção, por exemplo, do Petros Cariri, que é um cineasta cuja filmografia eu conheço bem, nem perpassa por aí.
Nem perpassa. O filme Mais Pesado é o Céu, ganhador de 4 prêmios em Gramado, 4 Quiquitos, isso é um marco. O né? Kikito... É, no o Sul Kikito... também ganhou, nesse ano. Se eu não me engano, foi nesse ano? Foi ano passado, ano em Gramado. Passado, né? Foi ano passado. Isso é um marco, né? Ganhar 4 prêmios, são 4 estatuetas, assim. E tá bem longe de ser uma comédia. É um drama, como o nome já diz, Mais Pesado é o Céu. Mas fica a dica, vale a pena. Tá no streaming? Sabe? Deve estar no streaming, tem aquela. Procura com certeza, aí quem nas tá plataformas. vendo. Eu acho que essa cultura, por exemplo, de novelas, essa cultura da família, eu acho que ela tá se acabando. Infelizmente ela se acaba. É o que eu ia te falar no começo. Eu vou te dar um alento, porque eu acho que nada se acaba. Pelo que a gente observa da história do homem, pelo que a gente observa da história da arte, é um gráfico inevitável de alternância de movimentos. Então você tem uma senoide perfeita de clássico, anticlássico, clássico, anticlássico. Então eu não me iludo de que isso é passageiro, de que tudo que vai volta, entendeu? Então eu me aqueço um pouco com essa ideia. Quando a gente começou aqui a conversar nos bastidores, eu te falei sobre o Pica-Pau Amarelo, né? E tipo, era como se fosse um ritual, tinha que chegar da escola. A gente não era uma delícia lembrar disso? A gente ainda assistia o Pica-Pau Amarelo, aí depois ia assistir o Dragon Ball, aí vinha o jornal local, aí vinha o Globo. Tinha todo um ritual do Bico Redutivo voltado apenas para televisão. Exatamente. Hoje tudo é uma tela desde que a gente acorda até quando dorme. Não, é assim, uma tela.